Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Hour of Games. E esse é o meu vídeo mais ambicioso, que é nada mais e nada menos que a história do Homem-Aranha da Insomniac, Peter Parker. Nesse vídeo eu tenho o objetivo de contar a história de Peter Parker na parte de antes do primeiro jogo começar. No caso, do início de tudo, perto da época do nascimento de Peter até o período do início do primeiro jogo. Eu estou fazendo esse vídeo pois ele vai ser parte da maratona da trilogia do Homem-Aranha da Insomniac, aqui no canal, sendo esse vídeo o episódio 17 dessa série, que vai incluir tudo que ocorreu até o momento do primeiro jogo, incluindo coisas do segundo jogo que foram reveladas. Mas, observação, o Miles Morales vai ter um vídeo específico para ele antes da continuação da série para o jogo spin-off dele, então não vai ter nada de Miles nesse vídeo. Esse vídeo será dividido em algumas partes, sendo essas: a introdução e anos antes da picada da aranha, do número 2, após a picada da aranha e o que ocorreu na época, e 3, o resto dos anos após a picada da aranha, até o período do início do jogo. Espero que vocês gostem desse vídeo e aproveitem. Vamos começar com o nosso protagonista, Peter Parker, um garoto nascido em Nova York, mas que foi criado e cuidado por seus tios no Queens, já que os pais de Peter infelizmente não tiveram muita sorte. Os dois eram agentes do governo que acabaram morrendo em uma viagem de avião, algo que Peter descobriria no futuro. Todo mundo sabe que meus pais morreram num acidente aéreo, mas não posso contar que eram agentes do governo. Queria saber mais sobre eles, e que todos soubessem. Nisso, o garoto Peter Parker cresceu no Queens, com uma vida humilde junto de sua tia May Parker e seu tio Ben Parker. Com isso, Peter, quando cresceu, foi estudar na escola perto de sua casa, a Midtown High, lugar onde Peter conheceu seus dois grandes amigos, Harry Osborn e Mary Jane Watson. Harry Osborn é filho do famigerado Norman Osborn, esse sendo o chefe da maior empresa tecnológica de Nova York e talvez do mundo, a Oscorp. Já a mãe de Harry era Emily Osborn, a considerada mulher mais bonita de Midtown. Uma família feliz, mas que logo passaria por problemas. Também tem Mary Jane Watson, uma garota justa que temos somente conhecimento de seu pai, que trabalhava em um posto na época. Mary Jane era a garota que Peter era apaixonado, além do fato da garota ser alguém de grande bravura e que busca a verdade. Os três logo se tornaram grandes amigos, indo na casa um do outro, se divertindo, explorando e muito mais. Até uma vez que foram em Coney Island atrás da melhor pizza de todas e acabaram encontrando a pior pizza de todas. Mas nesse meio tempo, a mãe de Harry, Emily, acaba adoecendo por uma doença hereditária genética. Essa doença causa degradação na pessoa e não tinha nenhuma cura. E se causa então Norman a procurar uma forma de curar sua esposa. Nessa busca, Norman junto de Dr. Kurt Connors acabam rastreando vida nos cosmos. Usando então um laboratório secreto no subterrâneo, Connors acabou descobrindo por coordenadas celestes a localização de onde um meteorito com vida cairia. Nisso, Norman e Connors vão até o local da queda e acham um alienígena que vive em mutualismo e parece uma gosma preta, que logo foi nomeado de simbionte. O simbionte que causou a perda do braço de Connors após ele tentar se conectar com um mesmo, e o processo ser impedido por tiros de guarda da Oscorp no braço de Connors por pedido dele mesmo. Após o simbionte ser capturado, o meteorito e ele são estudados. No meteorito havia uma energia misteriosa sendo emitida. Com isso, o meteorito logo foi destruído utilizando um acelerador de partículas, separando ele em dois pedaços e guardando eles, enquanto o simbionte havia sido guardado para usos futuros. Junto desse fato, Norman, junto de um amigo seu, Dr. Otto Octavius, decidiu fazer experimentos para achar uma cura para Emily, com Otto também sendo um dos criadores da Oscorp e sendo um grande amigo. Mas algo ocorreu e os dois cortaram seus laços, fazendo Otto abandonar a ideia de trabalhar com Norman. O tempo vai se passando e Peter começa a ganhar mais e mais interesse na área de ciências e cálculos, ganhando Otto Octavius como uma grande inspiração e até herói. Com isso, ele logo quis fazer sua faculdade na Empire State Building, ou SU, como abreviado. Uma faculdade prestigiada em Manhattan e local onde a pessoa que no momento é um grande herói de inspiração para ele, estudou e se formou. Com Norman fazendo suas pesquisas, Emily foi piorando. Isso deixava Harry e Norman acabados, fazendo Harry até mesmo dormir no campo de futebol de Midtown High. Mas logo, um evento ocorreria na vida de Peter Parker que alteraria sua vida para sempre.
em uma visita em algum laboratório que havia aranhas geneticamente modificadas e radioativas. 2. Após a picada da aranha e o que ocorreu na época. Peter, após ser picado pela aranha, logo sentiu a diferença e se sentiu incrível. Isso causou que Peter quisesse usar seus poderes para o uso de ganhar dinheiro, após praticar um pouco. Nisso, Peter então viu um cartaz de uma luta que ocorreria perto no Queens. Uma luta livre onde quem durasse 3 minutos ganhava um bom dinheiro. Então Peter logo fez um traje de luta livre e lançadores de teia para assim participar. Com isso, Peter foi até o local, mas tio Ben antes falou algo para Peter. Mesmo com Ben não sabendo dos poderes de Peter, que era... Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Muito e vai para a luta, enfrentando o lutador e vencendo ele. Mas por ter sido rápido demais, Peter não recebeu dinheiro. Isso causa que Peter fica irritado e sai, no processo deixando um ladrão que roubou o cara que daria o dinheiro para Peter fugir. Peter não liga de deixar o cara fugir, até perceber o erro que cometeu ao encontrar seu tio, morto pelo ladrão que lhe deixou escapar. Peter vai atrás do ladrão com raiva e consegue sua vingança, mas a tristeza, raiva, arrependimento se mantém. Peter então volta para sua casa e junto de Tia May começa a passar o luto, mas com Tia May ao seu lado, Peter consegue evitar várias crises que o deixaria péssimo. Acaba que pela Tia May, o Peter não se perdeu no caminho dele. Com isso, Peter decidiu mudar a sua cabeça, logo alterando seu traje de lutador para um uniforme de herói vermelho e azul, sendo esse o traje clássico, que ainda não tinha muita tecnologia, mas era perfeito para a época. Peter começou seu combate ao crime, começando com crimes menores, salvando pessoas e logo percebendo uma coisa: a Tia May precisava de ajuda com as contas de casa. Ela não estava conseguindo lidar sozinha. Logo, Peter decidiu então entrar para o Clarim Diário, que buscava fotos do Homem-Aranha. Peter tirou várias fotos de si mesmo, incluindo uma dele subindo no Empire State para perder o medo de altura, e decidiu vender as fotos para J. Jonah Jameson, o chefe do Clarim Diário. Mas só um detalhe, ele só não vendeu a foto dele no topo do Empire State, pois era uma selfie, ele só guardou essa. Mas enfim, depois de uma confusão e ajudando um cara na rua, Peter perde a maioria de suas fotos, menos uma icônica que Peter entregou para Jameson e garantiu um emprego como fotógrafo do Clarim Diário. Enquanto isso, na Oscorp, o mistério Spider-Man começou e junto disso, o início de uma tentativa de replicar os poderes do Aranha e fazer até mesmo versões melhores com poderes a mais. Mas com Peter, em seus 15 anos, ele manteve essa vida, combatendo o crime e tirando fotos, mas ele logo começou a ter problemas em equilibrar sua vida de Aranha e Peter Parker. Algo que May ajudou um pouco com uma lição de equilíbrio, mesmo que May ainda não soubesse que Peter era o Homem-Aranha. Com as fotos de Peter, Jameson começou a pintar o Aranha como uma ameaça e a opinião pública se dividiu. Mas Peter, com o tempo, começou a conseguir controlar a raiva sobre isso, com a ajuda de May indiretamente. Nesse tempo, na escola, já havia chegado perto do momento de Peter, Harry e Mary Jane acabarem o ensino médio e irem cursar faculdades. No caso de Peter, ele queria ir para SU com Harry, ficar junto de seu amigo. Mary Jane também tinha sonhos e logo descobriu seu amor por jornalismo e a busca da verdade. Ela descobriu isso ao fazer um artigo para o colégio militar, mas além disso, junto de Harry, Emily acabou fazendo estações científicas da Oscorp pela cidade, para melhorarem a cidade, com pesquisas relacionadas com problemas da cidade, sendo esses problemas na saúde de peixes, plantas e etc. Até que então um dia, por causa de Flash Thompson, um bully que causava encrenca com Harry e Peter desde sempre, acabou destruindo o notebook de Harry, que havia um projeto importante para um concurso que poderia mudar a vida de Harry e Peter para melhor para sempre. Então Peter e Harry acabam tendo que invadir o colégio militar, já que no armário de Peter havia um pendrive com backup do projeto. Projeto esse que havia tido o nome alterado pela mãe do Harry, por um nome bem melhor, com esse nome sendo Curar o Mundo. Harry e Peter conseguem recuperar o pendrive, mas Norman aparece em um helicóptero e encontra os dois no campo de futebol da escola. Com isso, Norman vai até Harry e puxa ele para perto do helicóptero para falar algo para ele. A coisa era que Emily faleceu por sua doença. Isso fez Harry desabar e Peter só conseguiu ver de longe. Graças a isso, Peter e Harry não conseguem ganhar o concurso pelo luto de Harry. O Norman continuando seus testes para agora curar Harry e evitar dele adoecer e morrer que nem Emily. Nisso, Norman junto de Dr. Morgan Michaels começaram o projeto do GR-27, com o objetivo de reparação genética e evitar mais uma fatalidade na família de Norman. Ele começou a ganhar vilões.
Vulture, o primeiro vilão de Peter, um homem velho com asas de metal que foi injustiçado. Peter enfrentou ele no seu primeiro dia de aula na SU, o derrotando lá. Em outras ocasiões, o Vulture conseguiu quebrar as lentes de Peter e quase fez ele ficar cego, dando motivos para Peter aprimorar a resistência de suas lentes. Além de uma vez, Peter ter utilizado um bloqueador nas asas do Vulture, um bloqueador que fez as asas pararem de funcionar. Mas Vulture logo conseguiu resolver esse problema e conseguiu inutilizar o bloqueador. Mas com os anos sendo um vilão que usava essas asas, ele começou a adquirir um câncer de medula espinhal. Algo que ele ainda não sabia, mas logo iria descobrir em breve quando preso. Rhino, um russo que ficou preso em uma super armadura de combate de rinoceronte e acabou se tornando um criminoso, um que causou muita destruição e quase matou o Aranha. Com ele preso, o Rhino começou a aprender poesia e ganhou um amor por poesia. Scorpion, criado por financiamento de Jameson, ele tinha o objetivo de criar um anti-Homem-Aranha, mas isso não deu certo, já que a pessoa usada para isso, McGargan, era instável mentalmente e só foi piorando quando ele se juntou com o DNA de Escorpião, mas Peter consegue derrotar por base da inteligência. Electro, o primeiro super vilão com poderes que Peter enfrentou. O nome dele era Max Dillon, e agora como vilão, Electro tem o objetivo de virar energia pura. Esse é um vilão que causou muito problema para o Homem-Aranha, já que ele fez até a polícia acreditar que Peter era um aliado do Electro. Peter o derrotou pela primeira vez usando luvas de borracha para evitar a eletricidade. Com isso foi dada a ideia do Peter de fazer seu traje ser isolante à eletricidade, pelo menos por parte. Mas além disso, com o tempo, o Electro foi uma das razões que Peter saiu do Clarim Diário, já que Jameson acusou o Homem-Aranha de ter matado os policiais que o Electro havia matado. Com isso, Peter saiu do Clarim Diário perto de se formar. No período que ele conheceu o Electro e derrotou ele pela primeira vez ainda, Peter acaba por descobrir e conhecer sobre o rei do crime, Wilson Fisk, que era alguém de grande importância na cidade, mas por debaixo dos panos era um criminoso que comandava o crime na cidade. Isso então começou a vontade de Peter de levar o Wilson Fisk para a justiça. Mas nesse meio tempo, na SU, Peter acaba participando e vencendo do concurso científico do Fisk. Por vencer, ele iria ganhar bastante dinheiro, mas Peter aceitou mesmo preferindo recusar, já que ele poderia levantar suspeita. Mas Peter de toda forma ganhou suporte vitalício de mochila. Peter então para de usar óculos, com ele usando a desculpa de ter usado dinheiro do prêmio do concurso do Fisk para operar o miopia. Nessa mesma época, Mary Jane acaba descobrindo que Peter era o Homem-Aranha e começa a namorar com ele, ficando todo o período da faculdade juntos, até que depois da faculdade eles se separam por questão de Peter ser super protetor com Mary Jane, algo que irritou ela. Continuando com os vilões, Shocker, um criminoso que utiliza manoplas de onda de choque para fazer roubos. Ele tinha uma armadura mais simplista, mas depois que Peter adquiriu parte do traje dele e aprimorou o traje para resistir aos ataques de Shocker, Shocker se aprimorou e modificou sua armadura. Mas, mais recentemente, perto da época do período de Marvel Spider-Man 1, Shocker foi colocado em prisão domiciliar, fazendo ele parar de ser um super vilão. Tombstone, chefe de uma gangue de motoqueiros e criminosos, que tem uma grande especialidade em alteração de veículos para crimes. Os Tombstone têm uma pele impenetrável e não sente dor graças a químicos que foram expostos nele quando mesmo era criança, o fazendo ficar pálido como concreto, e isso é um dos motivos de seu nome. Quando Peter o enfrentou, acabou que Peter teve sua perna muito ferida pelo vilão, e graças a isso, o joelho de Peter dói quando vai chover. Sinceramente, eu não sei se isso foi uma piada do Peter ou é real, sinceramente. Black Cat, uma ladra nomeada de Felicia Hardy, que adora coisas de alto valor. Ela é uma vilã, entre aspas, já que ela tinha potencial de se tornar uma grande heroína, já que ela não machucava pessoas e só roubava. Nisso, Peter e Black Cat começam uma parceria, com eles dois até namorando, já que recentemente Peter havia terminado com Mary Jane Watson. Mas com Peter sabendo que Black Cat ainda roubava ladrões que eles paravam, Peter logo terminou com Felicia, e Felicia logo acabou desaparecendo e os equipamentos dela são confiscados pela polícia. Hammerhead, chefe de uma das 4 mágias da cidade. Uma pessoa que instalou uma placa de metal na cabeça e enlouqueceu. Ele acaba sendo uma grande ameaça para a cidade como uma das mágias, mas Spider, junto do controle de Fisk, fazem a mágia não conseguirem agir bem. Sandman, um bandido nomeado Flint Marko que queria cuidar de sua filha Kimia, mas ele acaba se acidentando e acaba virando um ser de areia que controla a areia.
Peter logo ganha ele como vilão e tem que impedir ele em crimes. Até que em um dos confrontos, o Peter prende parte do Flint dentro de um container pequeno. Peter com isso acredita que venceu o Marco de vez com ele preso naquele pequeno frasco que ele prendeu. Mas na realidade, Marco estava livre, cuidando de sua filha e não agindo como um criminoso. Mistério. Quint Beck era alguém que era mestre de efeitos especiais. Com isso, Quint, graças à sua instabilidade, vira um criminoso que usa a tecnologia para criar ilusões. Inclusive, em uma vez, Quint acabou enganando o Aranha, com Quint criando uma ilusão de um ônibus escolar cheio de crianças e governado por Spider seguir, enquanto Quint fugiu com vários diamantes. Mas depois de um encontro, Peter consegue derrotar e adquirir um pedaço do capacete de Mistério. Com esse pedaço, Peter usa ele de base para aprimorar as lentes de seu traje, com Quentin sendo preso e o mesmo começando a passar por um processo de reabilitação na prisão. Lizard. Com o Dr. Cut Connors sendo dos seus braços, ele começa a pesquisar sobre a regeneração dos lagartos e logo faz uma fórmula para tentar criar a regeneração de répteis como um lagarto. O Connors até consegue e vive bem com sua família e filho com um braço a mais agora. Mas logo, o soro que Connors criou começou a transformar ele em um lagarto gigante. Isso faz ele ir perdendo o controle e Connors até cria uma sala do pânico no porão de sua casa. Mas uma hora, Connors perde o controle e vira um lagarto gigante. Isso faz o Peter ir atrás dele e o curar, criando uma cura usando uma ampola de sangue do Connors. Mas o que o antídoto faz foi só criar um efeito epistático nos genes de lagarto, fazendo eles estarem lá no corpo de Connors, só inativo e não expressando. Mas o problema do lagarto fez Connors perder sua mulher e filho, já que a mulher de Connors se divorciou com ele e se mudou com o filho, fazendo Connors querer ser uma pessoa melhor e ser uma pessoa solitária. Chameleon. Um russo que fugiu de sua terra natal por motivos desconhecidos. Ele é o mestre dos disfarces e de fingir ser outras pessoas, fingindo até mesmo seu próprio aranha às vezes. Peter acreditou que o capturou, mas ele estava bem errado, já que Chameleon estava ainda bem solto e só se escondendo e aprimorando seus equipamentos. Swarm, um homem feito de vespas que apanha um certo partido alemão bem conhecido. O nome dele é Fritz von Meyer, que acaba sendo apreendido por Peter algumas vezes. Ele é um vilão que não apareceu nos jogos, mas apareceu em uma das HQs canônicas que ocorre depois do primeiro jogo, que é mencionado também em uma rádio do Jameson, que o Peter já impediu ele antes do primeiro jogo, então por isso que eu tenho incluído ele aqui. Blood Spider, um homem nomeado de Michael Bingham que finge ser o Homem-Aranha com um traje escuro, com Michael trabalhando junto de Wilson Fisk com o objetivo de acabar com a imagem do Homem-Aranha e derrubar ele. O personagem apareceu na novel prequel de Marvel Spider-Man, mesma novel que demonstra como a Mary Jane entrou no Clarim Diário graças a uma entrevista que ela fez com Fisk. Além disso, com a existência desse vilão, ele acabou causando que a capitã de polícia, Yuri Watanabe e Homem-Aranha acabarem se conhecendo e começando a trabalhar juntos atrás de acabar com Fisk. Echo, uma mulher com poderes de reflexos fotográficos, a filha adotiva de Wilson Fisk. Ela também apareceu na nova prequel de Marvel Spider-Man e acaba sendo a catalisadora da criação do programa do Jonah para difamar o Homem-Aranha. Além disso, Echo acreditava que o Aranha matou seu pai biológico e tinha raiva dele, mas no fim, o Aranha acaba colocando o Echo para o seu lado. Além disso, Echo no fim, depois de todo o período da prequel, viajou para Montana e antes disso deu vários arquivos que tinha podres de Fisk para o Aranha, arquivos esses que logo causariam a prisão do Fisk. Com esses anos em ação, Peter foi aprimorando o traje que entra conhecendo vilões e inimigos, aprimorando lançadores de teia para uma versão menor e mais escondida, guardando os antigos em uma mochila que nem fez com várias outras coisas nesses anos, até tentando criar teias axilas para planar, mas que não funcionam. Um sinal aranha e rastreador aranha, mas que nenhum desses funcionava, já que o sinal aranha não brilhava o suficiente e usar outras fontes de energia fazia ele superaquecer, e o rastreador aranha era muito caro e não conseguia detectar muito longe, por isso ele logo não foi utilizado. Perto no período antes da prequel de Marvel Spider-Man, a gente consegue ver que Peter trabalhou como monitor por um semestre na SU, como também Peter foi na Oscorp com Harry quando mesmo estagiava lá. No mesmo lugar, Peter até fez um protótipo de fluido de teia, mas o protótipo foi mais sucedido, dando uma sensação do local dar azar a ele. Por fim, Peter também tentou trabalhar como entregador de pizza e usar as teias para entregar, mas não deu nada certo, as pizzas chegavam acabadas e misturadas. Voltando para o período da prequel de Marvel Spider-Man, vemos a Mary Jane namorando com Peter e ela agindo para ganhar um emprego no Clarim Diário, com ela conseguindo isso ainda namorando com Peter. Na mesma época,
Peter, Mary Jane e Harry acabam juntando pela última vez antes de Harry viajar para a Europa. Ainda no mesmo período, o relacionamento do Peter e Mary Jane começa a ficar instável por fato de Peter ser super protetor com a parceira. Mary Jane acabou sendo contratada como jornalista no Clarim Diário. Harry viajou para a Europa, entre aspas, e a tia May começou a ajudar no centro de desabrigados da cidade, o Centro Festa, em Chinatown, se tornando alguém de grande lá dentro e de grande confiança do chefe do lugar, Martin Lee. Desde antes da prequel de Marvel Spider-Man, o ídolo de Peter, Otto Octavius, acaba reconhecendo a genialidade de Peter e logo o contrata como assistente de laboratório. Isso faz Peter muito feliz com a contratação, e Peter logo se encontra no auge de sua carreira como Homem-Aranha e Peter Parker, com seu próprio apartamento em Manhattan e um emprego dos sonhos com a pessoa que ele mais admirava no mundo, atrás de Tia May. Com esse tempo, depois da prequel de Marvel Spider-Man, Peter e Mary Jane tendo acabado o relacionamento e perdido contato. Mas mesmo sem o contato de Mary Jane e Harry, Peter ainda estava muito bem. A esse ponto, 8 anos se passaram com o Homem-Aranha na cidade, então chega o período do começo do primeiro jogo do Homem-Aranha. Com tudo isso, chegamos ao final. Vemos tudo, pelo menos que eu lembro, da história do universo da Insomniac pro Homem-Aranha, antes do período do primeiro jogo. Espero que tenham gostado, já que eu fiz o possível para achar uma ordem de acontecimentos, já que não é deixado bem claro, mas enfim. Logo irei começar a série de Marvel e Spider-Man 1, mas diz aí, nos comentários, eu faço a gameplay comentada ou sem comentários? Enfim, aqui é Thales e falou.